Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 10 de novembro, estamos aí vivenciando a quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. E para nós é uma alegria podermos louvarmos e agradecermos ao Senhor Jesus e recebermos deles a sua palavra que nos orienta, a sua palavra que reacende a nossa fé. Então hoje vamos refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, o ponto alto da narrativa é a fé do samaritano. É fé madura. Então essa fé madura, ela nasce da esperança, cresce na obediência à palavra de Jesus e se manifesta na gratidão. Com isso, ele não só recebe a cura, mas é salvo. Perceba que sua vida chega à plenitude ao reconhecer que, em Jesus, o amor de Deus leva os homens a viver na alegria da gratidão. A vida que Deus dá em Jesus Cristo é uma vida gratuita, é uma vida de graça. O samaritano distinguiu-se de seus companheiros, todos curados por Jesus, por sua capacidade de reconhecer a ação misericordiosa de Deus em sua vida. Então perceba que, libertado da lepra, só ele se sentiu motivado a proclamar os louvores de Deus numa atitude de gratidão e reconhecimento. O seu gesto valeu-lhe assim a salvação publicamente afirmada por Jesus: A tua fé te salvou. Os outros 9, todos judeus, se detiveram no nível da cura material. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, querido povo de Deus, podemos assim tirar deste evangelho 3 mensagens para a nossa vida. A primeira é que não necessitamos, não nos basta somente reconhecer a nossa miséria e ter consciência de que somos pecadores e pecadoras, necessitados e necessitadas do perdão e da misericórdia de Deus. Precisamos de ter, de um coração, precisamos de coração, precisamos verdadeiramente também suplicar a Ele, ou seja, a Jesus, confessar e expor o nosso desejo de convenção com humildade e contrição. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Talvez seja essa palavra, esse pedido que devemos fazer a Jesus no nosso dia a dia. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Em segundo lugar, necessitamos de nos pôr de prontidão para obedecer ao que o Senhor nos propõe. Quando Jesus avistou os 10 leprosos que gritavam em sua direção, ele deu a eles apenas uma ordem: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Portanto, era costume daquela época, quando um leproso ficava curado,
apresentar-se ao sacerdote para que fosse reintegrado no meio da sociedade. Os leprosos não duvidaram e obedeceram. Por isso está escrito: enquanto caminhava, foram curados. Caros irmãos e irmãs, as coisas acontecem quando nós obedecemos e damos o primeiro passo. E finalmente, necessitamos ter gratidão e saber expressá-la em gestos e atitudes concretas, não somente com palavras ou intenções. Um coração agradecido é um coração reconhecido por Deus. O leproso agradecido era um estrangeiro, pois não fazia parte do povo de Israel. Mas mesmo assim, ele foi mais autêntico do que os outros e voltou glorificando a Deus em voz alta, a fim de agradecer pela sua cura. Assim, ele atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Prostrou-se diante do Senhor numa atitude concreta de profunda reverência e reconhecimento. Por essa razão, amados irmãos e irmãs, Jesus elogiou o seu gesto e exaltou, admirando-os todos os outros novos, que não havia voltado. Isso significa dizer que aquele e aquela que nem são considerados como parte do povo de Deus são acolhidos da mesma forma, da mesma maneira, pela sua misericórdia e têm seu lugar reservado no reino dos céus. Todos têm vez e são chamados para participar da nova vida em Cristo. Caros irmãos e irmãs, no dia de hoje, é bom refletirmos um pouco sobre essa palavra, sobre a nossa vida, sobre esse chamado de participar nessa vida nova em Cristo. Se você fosse um dos leprosos, qual teria sido a sua atitude diante de Jesus? Você teria seguido para apresentar-se ao sacerdote? Você teria depois voltado para dar glória a Deus com gratidão? Como você costuma agir no seu dia a dia? Você é uma pessoa agradecida a Deus? Reflita nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E peça ao Pai que o nosso coração, repleto de fé, reconheça Jesus como a mediação de todas as graças e favores que recebemos do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês uma quarta-feira cheia da graça de Deus, repleta de suas bênçãos. E que desça sobre cada um de nós, sobre você, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.